Nos últimos tempos, nós temos visto um aumento do número de complicações e erros e problemas por atendimentos médicos aqui no Brasil. E isso tem se tornado cada vez mais comum, principalmente quando a gente fala de atendimentos de médicos que são clínicos gerais. E toda vez agora que eu vejo alguma notícia sobre médicos, se fala sobre a falta de especialistas, que nós temos muitos clínicos gerais. E agora vai ter toda uma pressão para aumentar o número de especialistas. Eu decidi fazer esse vídeo até como, de certa forma, um desabafo, porque ao contrário de muita gente que só faz vídeo aqui no YouTube pensando em ganhar dinheiro, eu acho interessante eventualmente fazer um desabafo, porque muitas pessoas não sabem disso ou até não pensam muito sobre isso. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre toda essa mudança que nós tivemos em relação aos médicos no Brasil nos últimos anos e as consequências que foram se somando, esse vídeo vai ser uma reflexão minha, porque eu já tô na medicina há praticamente 15 anos e mudou muita coisa desde lá atrás, quando eu comecei a estudar pro vestibular e fui pesquisar em relação à medicina. E dá pra falar uma coisa de início bem rápida. Lá em 2010, nós tínhamos no Brasil 320 mil médicos. Hoje, nós temos mais de 600 mil médicos, mais do que dobrou a quantidade de médicos no Brasil e vai dobrar nos próximos anos. Porque você já deve ter visto por aí as pessoas falando que faltam médicos, ou se você mora em um local e tem dificuldade de ter atendimento médico, você pode pensar que faltam médicos. Mas existe um problema aqui no Brasil, que é um problema que eu já vi sendo discutido, inclusive por pessoas mais importantes e grandes, que é justamente não ter ofertas de emprego. Porque por mais que, por exemplo, eu que sou médico, queira trabalhar em determinada cidade que possa ter menos médicos, nem sempre tem uma vaga de emprego ali. Existem muitos lugares que se oferecem bicos, que é como a gente chama, que são vínculos de trabalho que não são oficiais, você não tem a carteira assinada, nada assim do tipo, e tem até um monte de prefeituras e locais por aí que fazem contratos, fazem concursos, na verdade, com um salário muito, muito baixo, sabendo que nenhum médico vai assumir, porque não querem contratar nenhum médico. Então é curioso que nem tem vaga para trabalhar. Inclusive, eu sou especialista, eu tenho uma especialização em dermatologia, muito embora eu trabalhei muito tempo como clínico geral, tenho bastante experiência como clínico geral, não tem vagas para dermatologistas num monte de local aqui no Brasil em relação ao SUS. Não tem como eu chegar ali e dizer eu quero atender no SUS, porque depende de ter uma vaga, e se não tem a vaga, não tem o médico. Então nem sempre não ter o médico significa que não tem médico ali, é que às vezes não tem essa vaga de emprego porque custa caro. Se o Estado brasileiro fosse contratar todos os médicos e desse um salário justo para todos esses médicos, iria custar muito caro. É muito mais barato fazer as coisas do jeito que se faz hoje, que é esse jeito de trabalhar e ganhar pela hora trabalhada, não ter nenhum vínculo, não ter carteira assinada, porque daí a gente vê que médicos ganham bem, mas ganham bem sem nenhum direito, ou seja, se não trabalha, não recebe, todos os perigos acabam caindo em cima da pessoa ali, e isso gerou todo o cenário que nós temos hoje, porque é interessante que na época que eu tava na faculdade, já existia essa ideia, que agora cresceu mais ainda, que ser apenas um clínico geral era como se fosse uma coisa meio ruim, é como se você não tivesse sucesso de chegar e se tornar um especialista. Tanto que agora a gente tá falando muito de que precisam mais de especialistas. Mas pare e pensa um pouco, por que a gente precisa de mais especialistas? Hoje, eu vejo com uma frequência muito grande que as pessoas falam que precisa de mais especialistas porque elas procuram um atendimento com um clínico geral, e o clínico geral diz que aquilo ali precisa de um especialista. Só que não era pra ser assim. E um dos pontos principais que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo é como essa cultura do médico clínico geral, que trabalha em um plantão ali que algum local oferece, que às vezes nem paga, que não tem condição nenhuma para trabalhar naquele local ali, acabou se tornando pouco a pouco um sinal de uma pessoa que simplesmente tá trabalhando para sobreviver, não é a carreira da pessoa, e não existe um grande estímulo para a pessoa ser um clínico geral. Até de certa forma, entre médicos, acabou se tornando uma coisa um pouco mal vista. E o grande problema aqui é a maior parte das consultas, a maior parte das queixas que as pessoas têm podem ser resolvidas por um clínico geral. Eu trabalhei anos como clínico geral e eu trabalhei em posto de saúde, eu fiz plantão e eu tentava ajudar muito as pessoas, porque tem como a gente estudar e resolver várias questões. Só que criou-se essa cultura de que o clínico geral meio que não sabe muita coisa e ele vira meio que um encaminhador para outros especialistas, e pode acontecer da pessoa consultar com um clínico geral com uma coisa que poderia ser resolvida por ele, mas aí ele manda pro especialista e vai pro especialista e vai pro especialista. E outro ponto muito importante aqui é que com toda essa abertura desses cursos e mais cursos, porque aumentou muito o número de médicos no Brasil, as pessoas já entram sabendo dessa informação de que clínico geral vai ser aquele profissional que vai ser oferecido uns bicos para trabalhar num posto de saúde ou para trabalhar num plantão, muitas vezes sem nem ter experiência em trabalhar em plantão, que é um problema muito grande, e já se cria a cultura na faculdade de que você deve ir atrás de ser especialista. Então você já escolhe alguma área para ficar e vai aprendendo sobre aquela área e meio que nem se importa tanto em aprender a ser clínico geral.
E o pior é que pode acontecer de uma pessoa se formar clínico geral, e aí como tem essa pressão de que clínico nem sabe tanto, a pessoa nem tem vontade de resolver problemas mais complicados. Então, é curioso que se a gente comparar hoje, 2025, lá com 2010, o que eu tenho visto cada vez mais como médico, e eu sou dermatologista, é que os clínicos muitas vezes me mandam pacientes que não precisava. Coisas simples, coisas que eles poderiam resolver como clínico. E aí tem muito mais consulta que chega em mim, que do ponto de vista de especialista, maravilha, eu tenho bastante consulta. Só que para as pessoas isso pode ser muito ruim, porque seria muito mais fácil resolver com o clínico. E isso tá acontecendo em todas as áreas. E aí o resultado é justamente que a gente nunca teve tanto clínico geral no Brasil, ao mesmo tempo que as pessoas vão no clínico geral e não sentem que resolvem o seu problema e tá todo mundo querendo um especialista. E agora vai ter uma pressão gigantesca para formar mais especialistas. E aqui a gente vai ter o problema do futuro, o problema que eu sei que vai acontecer nos próximos 5 anos, porque vai ter uma pressão gigantesca para ter mais especialistas, só que é muito difícil criar um especialista. Criar um médico já é difícil, fazer uma faculdade de medicina e uma pessoa aprender em 6 anos a ser médico é bem difícil. Eu tive uma formação num hospital que é um hospital de referência e uma universidade que é uma universidade de referência, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então eu sei como é complicado aprender a ser médico, era assustador, eu tinha medo de não ser bom o suficiente, eu me matava estudando e eu tentei aprender o máximo possível para atender bem as pessoas. Agora tem faculdade de medicina em qualquer canto e as pessoas viram médicas meio que de qualquer jeito. Especialista é mais difícil ainda, porque imagina o seguinte, se eu tô num posto de saúde e eu atendo 100 pessoas, a cada 100 pessoas, as pessoas que vão chegar com uma queixa de pele vão ser 5, 7, 8. A gente precisa atender um número muito grande de pessoas para ter problemas de pele, para realmente conseguir pouco a pouco se tornar um especialista, porque um especialista não pode só ler um livro, tem que atender pessoas de verdade. E aí nós precisamos de um tempo atendendo essas pessoas. Por isso que geralmente são em hospitais e centros que tem ambulatórios, que são locais que só atendem aquela queixa específica, tipo, no meu caso, eu passei em relação à parte de pele em si, e você passa vários anos atendendo muitos e muitos e muitos e muitos. Só que não tem tantos lugares assim possíveis. Chega um ponto que simplesmente não tem como formar mais pessoas. E o que vão acabar fazendo? Vão acabar facilitando, vão acabar fazendo que fique mais fácil esses especialistas se formarem. E provavelmente a gente vai ter um monte de especialista ruim também. Então é triste que as decisões que foram sendo tomadas, que muitas vezes o político gosta delas, porque os políticos sabem que as pessoas pedem mais médicos, e ao invés de ir lá e criar mais contratos, fazer ter oportunidade de emprego, colocar mais médicos num plantão ou mais médicos num posto, eles abrem mais faculdades e dizem que as faculdades vão resolver, mas o plantão lá continua tendo 2, 3, 4 médicos, o posto continua tendo poucos médicos, eles não contratam mais médicos, não importa quantos médicos se formem, e isso acaba sendo um problema gigantesco, primeiro porque as pessoas acabam odiando os médicos, tem muito médico ruim, né, mas as pessoas acabam odiando totalmente os médicos e ignoram que tem políticos que tomam essas decisões. A gente tem uma quantidade cada vez maior de clínicos gerais que muitas vezes nem tem incentivo de tentar atender bem sendo clínico geral, porque eles sabem que vai ter essas oportunidades em posto de saúde que contrata por bico, que você não sabe se vai ter emprego o mês que vem, porque não tem garantia nenhuma, ou esses plantões, aí a gente tá tendo essas tragédias em plantões, o que é uma tristeza gigantesca, as coisas erradas que acontecem, é bizarro. Eu realmente me esforçava muito em plantão, também me esforçava bastante em posto de saúde, é muito triste o que a gente tem visto atualmente. E agora vai ter essa pressão enorme para ter mais especialistas e vão começar a formar especialista de qualquer jeito. E aí a pessoa pode dizer, tá, mas o que a gente poderia fazer para mudar isso? Primeiro que tinha que mudar esse pensamento e deveria ter um foco em ter o número certo de profissionais, ter um estímulo para esses profissionais e ter contratos para que eles trabalhem ali, porque a gente tem contrato em um monte de outra profissão. Existe contrato para advogado, promotor, todo o resto do estado brasileiro tem salários muito bons e carreira. Médico é muito raro, existem alguns lugares, mas é raro. A maior parte dos médicos que hoje está atendendo em posto de saúde ou plantão não tem um contrato, não tem uma expectativa de ficar ali. E aí também os médicos não se ajudam, né? Eles começam a trabalhar muito para tentar juntar dinheiro para depois virar especialista e vira uma bagunça gigantesca. E teve outro problema muito grave aqui, porque como é difícil se tornar especialista porque tem uma concorrência muito grande, vários médicos resolveram ganhar dinheiro de outras formas. E hoje o YouTube, por exemplo, aqui é um show de horror. O jeito mais fácil de ganhar dinheiro hoje sendo médico não é com a consulta médica, é você ganhar dinheiro indicando coisas que ganha dinheiro por trás. Então tá cheio de médico aqui no Instagram, no TikTok, que ganha dinheiro com exames inúteis. Eles pedem uns exames diferentes que ninguém nunca ouviu falar, com um laboratório amigo que paga uma comissão. Muito também se ganha com suplemento, e eu acho que essa é uma das maiores tristezas que é na internet. Hoje em dia tá cheio de gente que odeia a indústria farmacêutica e briga com a indústria farmacêutica porque acha que a indústria farmacêutica paga médicos normais, sei lá como é que a gente vai chamar, pra dar remédios. E aí tô eu ali que sou dermatologista e ainda tendo alguns pacientes como clínico geral, ninguém me paga nada, tem os medicamentos que
funcionam para as doenças que eles funcionam. O que que eu vou fazer? Eles têm. Mas se você indica alguns suplementos, e tem muita gente indicando suplemento por aí, você ganha uma porcentagem. Então imagina que maravilha que é. Você vai lá e diz que é contra o sistema malvado, cobra caro, bem caro uma consulta, aí você indica um monte de exame que também é bem caro, e aí você ganha um lucro desses exames, porque o laboratório é amigo, assim como você indica vários suplementos e também ganha lucro. Suplemento é muito mais fácil de ganhar lucro do que remédio, porque remédio passa pela farmácia, e aí tá crescendo muito, vai aumentar muito agora nos próximos anos, porque esses médicos aí que não estão conseguindo virar especialista, eles estão indo pra internet, e aí vão falar de inflamação, vão dizer que a indústria farmacêutica só quer que todo mundo seja doente, ficam falando mal de vacina, tudo isso é uma consequência do que o próprio governo criou, o que acaba sendo uma grande hipocrisia, né? Porque eu acho interessante que é o governo que achou que simplesmente lotar de médico por aí ia resolver todos os problemas do mundo, e agora criou movimentos como o movimento anti-vacina por médicos que querem ganhar dinheiro, e aí esse movimento tá sendo alimentado por esses médicos formados nessas universidades de porcaria que o próprio governo quis, e aí o governo agora quer brigar com eles, uma coisa que o próprio governo criou. E o mais triste de tudo é que ser um médico que faz as coisas do jeito certo se tornou sinônimo de apoiar o sistema ou apoiar o governo. É toda uma situação triste na realidade. Eu hoje sou especialista, então assim, chega pacientes pra mim, eu atendo, eu acabei ganhando muitos pacientes por causa dos canais no YouTube, só que ao mesmo tempo tem muitas pessoas por aí que acabam acreditando nas histórias mentirosas, ou que vão ter um atendimento ruim no posto de saúde, ou um atendimento ruim numa UPA, e agora é triste imaginar que antigamente a gente poderia dizer que era mais difícil chegar num médico, mas aí tem vezes que eu fico pensando, será que é uma boa ideia você chegar num médico ruim? Porque a gente aumentou muito e acabou tendo muito atendimento ruim. O que é pior, não ter aquele atendimento ou ter um atendimento ruim que dá uma coisa errada e a pessoa acaba sofrendo por isso? É extremamente complicado e não quiseram resolver isso da maneira certa, e eu acho que só vai piorar daqui pra frente. A gente vai ter mais médicos desesperados por dinheiro, e aí a gente agora vai ter esses especialistas mequetrefe que provavelmente, sei lá o que o governo vai fazer pra aumentar o número de especialistas. E aí alguém poderia dizer, você só não quer que tenham mais especialistas. Não é uma questão de querer que não tenham mais especialistas. A grande questão é que não vai ser nem possível conseguir ter uma formação boa. É muito difícil formar um especialista. Quando eu me formei lá naquele hospital, que é um dos hospitais de referência, nós éramos em 6. Já era trabalhoso, porque às vezes a gente tinha que ficar vendo vários pacientes ao mesmo tempo. Se você bota mais 4 pessoas ali e fica 10, vai ter muita gente no mesmo local. Vai começar a ficar meio engraçado. Vai ter 5 pessoas numa sala com um paciente sendo atendido. Acaba se perdendo um pouco. E no fim das contas, é como eu digo, não tem os empregos e vai continuar não tendo. E aí é muito tranquilo, você não oferece e aí faz as pessoas odiarem os médicos. E muita gente odeia o médico. Talvez você assistindo aí me odeie simplesmente porque eu sou médico. O que é muito curioso também, né? Eu basicamente fiz uma faculdade, né? Eu passei no vestibular e fiz uma faculdade. Daí por isso eu acabo virando meio que sinônimo de ser super rico e malvado, sendo que eu não nasci rico. Inclusive, nasci numa família de classe média baixa, que hoje em dia praticamente não existe mais, porque tá todo mundo sendo esmagado, né? Então esse vídeo acaba sendo mais um desabafo, porque no fim das contas eu não ganho nada com isso. Eu só acho triste toda essa situação e esse aumento desproposital de médicos e todas essas mentiras que tem pra internet. E eu acho mais triste ainda que a maior parte das pessoas que caem nas mentiras são os idosos, que mais têm doenças e que precisariam ter um bom atendimento. E tá cheio de golpista aí que a única coisa que quer é vender suplemento pra idoso, porque sabe que se repetir a palavra natural várias vezes, as pessoas mais antigas gostam da ideia de natural e vão acabar sofrendo as consequências disso. E você já tinha percebido que aumentou muito o número de médicos, mas ao mesmo tempo não tem tantos médicos a mais atendendo nos locais? O que você acha sobre isso? Acha que as coisas vão melhorar em algum momento? Até a próxima.